Muito bom dia, uma saudação para o missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, no México. Todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá. E também em toda a República Mexicana, em todos os lugares que estão linkados ou conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet. Hoje, sábado 15 de abril deste ano de 2023. É realmente uma bênção e um privilégio poder enviar estas palavras de saudação e conhecer que estamos neste tempo no qual ou onde Deus cumprirá essa promessa tão gloriosa de dar-nos esse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um de seus filhos neste último tempo, neste tempo do fim. E, além de conhecer as promessas, fazer parte delas, ou ser parte delas, é a maior bênção, a bênção mais grande que ser humano algum pode ter neste tempo. Ou seja, ser os seres humanos no qual ou onde essas promessas Deus as estará cumprindo. Podem assentar-se se estiverem em pé. Olhem, no dia de ontem nós estivemos falando a respeito do que é esse mistério da criação. E olhem, na mensagem O Mistério da Criação à Luz da Bíblia, que foi pregada em 29 de abril de 2007 em São Paulo, no Brasil, diz o nosso irmão William, e Cristo, falando a existência, todas as coisas vieram a se materializarem, e essa é a criação do universo visível e do universo invisível, do mundo visível e do mundo invisível. O mistério da criação à luz da Bíblia, viram o simples que tudo é? Diz-se que quando aconteceu a criação do universo, ou quando veio a existência o universo, houve ou aconteceu uma explosão grandiosa, o Big Bang. E quando foram criados no reino de Deus, foram criados 120 crentes em Cristo no dia de Pentecostes, aconteceu um vento forte que estremeceu toda a casa. Deus estava criando, começando a criar uma nova raça, 120, depois como de 3.000 pessoas, e assim ele continuou até o tempo de hoje atual. De modo que não criticamos que digam que houve, aconteceu uma explosão grandiosa quando veio a criação, a existência veio a criação. Em muitas ocasiões, sob o ministério de Jesus, vemos explosões no ministério de Jesus. Uma vez, e lembre-se que o sétimo selo nos fala que o sétimo selo é como um foguete que é lançado no ar ou nos ares, e aí vocês já sabem esse relato aí, que se conta que o sétimo selo, vejam que é o cumprimento da segunda vinda do Senhor, que o sétimo selo também tem suas diversas ou diferentes explosões. Agora, olha, ele diz, muitas vezes, sob ou debaixo do ministério de Jesus, vemos explosões. Uma vez Jesus disse para o Pai, orando no capítulo 12, versículo 27 em diante de São João, já tinha que ir embora, breve já tinha que ir para a cruz e está orando. Estava perto de ir para a cruz. E agora, ele cita aí, agora, lembre-se, já estava breve para ir para a cruz, ou seja, já era um ministério adotado. Agora olhem aí, diz, agora minha alma está turvada, e o que eu direi? Turbada, o que direi? Salva-me desta hora, Pai, mas para isto eu cheguei ou vim nesta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, o tenho glorificado e o glorificarei outra vez ou mais uma vez. E a multidão que estava lá tinha ouvido a voz, disse que tinha sido um trovão, outros diziam que tinha sido um trovão, um anjo que lhe falou. Jesus respondeu, esta voz não veio por minha causa, senão por causa de vós. Agora vejam como, de que forma, o nome foi glorificado na sua primeira vinda e será glorificado na sua segunda vinda. Diz o nosso irmão William, quando Deus falou, as pessoas escutaram um trovão, mas Jesus escutou a voz de Deus. No Monte Sinai,
Quando Deus falava, as pessoas escutavam trovões e relâmpagos, viam relâmpagos e a trombeta que soava de uma forma muito alta, mas Moisés estava escutando a voz de Deus, recebendo os mandamentos divinos. Quando Deus falou através de Cristo, do anjo do pacto, do verbo, para a criação, aconteceu um trovão, uma explosão. Chamam isso de Big Bang, chamam ela de Big Bang, mas era a voz de Deus, foi a voz de Deus falando para trazer existência à criação. Isso é o que está Deus fazendo neste tempo com cada filho e filha de Deus, e isso vai trazer à existência esses corpos eternos e glorificados. E muitos estarão escutando trovões e relâmpagos e essas coisas, menos a voz de Deus. Os escolhidos estarão escutando a voz de Deus, tal como a escutou Moisés e como também Jesus a escutou. Agora olhem na mensagem o Espírito Santo fazendo-se carne no último dia, pregado no sábado 28 de dezembro de 2002, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: agora, o Espírito Santo no meio da igreja foi um mistério muito grandioso para todo o cristianismo, um mistério muito grande, como foi um mistério muito grande para o povo hebreu, o Espírito Santo no meio do povo hebreu, falando através do profeta de Deus. Mas quando se fez carne, ali estava o mistério de Deus sendo revelado para o povo hebreu, através ou por carne humana. E agora, o Espírito Santo no meio da igreja foi um mistério muito grande para todo o cristianismo. Tal como foi um mistério muito grande para o povo hebreu, o Espírito Santo no meio do povo hebreu, falando através dos profetas de Deus. Foi um mistério também. Mas quando se fez carne, aí estava o mistério de Deus sendo revelado para o povo hebreu, através ou por carne humana. Novamente, de novo, temos a promessa do Verbo, a palavra, vindo em carne humana. E na página 369 do livro dos selos também fala no último parágrafo: agora, prestemos atenção nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, aquilo que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente ou do Deus vivo. Esses profetas estarão aí e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas. Nesse tempo, por esse tempo, depois aqueles clamarão para as pedras e para os montes, que os escondam da mesma palavra da qual antes eles tinham zombado, porque agora podiam ver que ele vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. E aí então vejam, diz o irmão William, é sob o ministério das 2 oliveiras que a palavra se faz carne, vem encarnada. Onde é que virá a palavra encarnada? Onde é que virá o ministério encarnado? Esse ministério do verbo da palavra, onde ou no qual estará no véu de carne, nos ministérios de Moisés e de Elias. Ou seja, que a palavra, o verbo, estará encarnada ou encarnado no véu de carne que os ministérios de Moisés e Elias tiverem. Agora vamos fazer uma pausa aqui, um momentinho aqui, já que existe um extrato de uma mensagem que não tínhamos falado dela ou dele. Talvez o irmão Miguel em algum momento chegou a citá-lo, a falar dele. Isso foi na mensagem O Sinal para uma Geração Incrédula, onde nos fala o sinal para uma geração incrédula, que foi pregado em 4 de abril de 1999, aqui em Caiei, Porto Rico. Diz: depois, olhem vocês, também estará a grande tribulação, que será também um sinal para os incrédulos, a grande tribulação, de que estarão vivendo ou que estarão vivendo no tempo do fim, no fim do tempo. Ou um sinal para o incrédulo de que estarão vivendo no fim do tempo. Qual é o sinal? Um dos sinais para os incrédulos, qual é?
de que estão vivendo no fim do tempo, no tempo do fim, a grande tribulação, juízos divinos. Continua dizendo, ou seja, se com os sinais proféticos de bênção para a igreja não creem, pois crerão com os sinais dos juízos divinos quando estejam sendo derramados sobre a terra. E também, e aqui vai falar de outro sinal, e também existirá outro sinal que terá a ver com morte e com ressurreição, que será o sinal da morte e da ressurreição das duas oliveiras, de acordo com Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7, e esse sinal haverão até pela televisão, será visto esse sinal, e esse sinal ainda não se cumpriu. Mas com esse sinal, isso ainda não se cumpriu, mas com esse sinal, do qual não se cumpriu, eu estou falando, é um parênteses meu, uma fala minha, continua dizendo o irmão William, mas com este sinal que eles verão, não será para a salvação deles. Com esse sinal da ressurreição virá um terremoto tão grande que morrerão milhares de pessoas. São como 7.000 que morrerão aí na cidade. Não se sabe pelo mundo ou no mundo quanto mais morrerão se estremecer o mundo inteiro, tal como aconteceu na crucificação de Cristo, que houve um grande terremoto onde as pedras se abriram e houve uma ressurreição, aconteceu uma ressurreição. Agora olhem como ele coloca isso aqui, essa morte das duas oliveiras, antes da grande tribulação, porque a ressurreição acontecerá tal como aconteceu lá na primeira vinda do Filho do Homem, que foi com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Vejam que aconteceu o grande terremoto. E aí diz aí que muitos dos santos saíram, que tinham adormecidos ou dormidos, e diz, depois da ressurreição dele. Ou seja, aqui existe uma série de acontecimentos, eventos que têm que acontecer em primeiro lugar para poder dar passo ou dar lugar para os outros acontecimentos. Diz, onde as pedras se abriram e houve uma ressurreição. Vamos deixar esse sinal bem tranquilinho aí, porque esse sinal será visto pelos incrédulos. Mas quando isso acontecer, lembrem-se, já estarão as duas oliveiras, já estarão adotados. Por isso, poderá acontecer essa ressurreição. Da mesma forma como Cristo já estava adotado quando morreu e depois pôde ressuscitar Cristo. Ou seja, que tem que ser um ministério que esteja vivo, tal como esteve Jesus lá, que foi adotado e depois, quando foi crucificado e morreu, depois de 3 dias ressuscitou. E isso não se cumpriu desde o dia de Pentecostes até aqui ou até hoje. Nenhum ser humano, nenhum mensageiro que partiu, que Deus o levou, ressuscitou depois de 3 dias. Nenhum. Isso se cumpre e se cumprirá naquele que tem ou tiver os ministérios de Moisés e de Elias, que estará ministrando no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, na etapa e era de pedra angular. E será a segunda vez em que um ministério profetize ou profetiza que se levantará depois de 3 dias. Continua dizendo, vamos deixar essa partezinha aí bem quietinha aí, porque isso já é para outra etapa, outra fase. Vamos aproveitar bem o nosso tempo nesta parte de pré-adoção. Vejam, vendo os sinais deste tempo do fim, reconhecendo-os, e assim estando apercebidos e preparados dessa forma para ser transformados neste tempo do fim. Agora, apercebidos desses sinais, fizemos uma pausa aqui para ler esse extrato para vocês e vamos continuar lendo aqui na mensagem o Espírito Santo se fazendo carne no último dia. Diz, ele está lendo na página 369 e na metade desse extrato que ele está lendo, diz, agora vejam, é sob o ministério das duas oliveiras que a palavra se faz carne, vem encarnada.
E continua lendo do irmão William. Agora, ali estava a palavra encarnada, eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que eles não se arrependeram? Não puderam se arrepender, já era muito tarde. Diz o irmão William. Agora, podemos ver aqui esta promessa da palavra vindo em carne humana. Na página 277 também do livro dos selos, diz o reverendo William Branham orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o espírito do anticristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus, ou enfrente o anticristo. E diz agora, o mistério. Como é o mistério? Quando é o mistério? Onde é o mistério? E em quem é o mistério? E esse é o grande mistério para este tempo do fim. Portanto, ele tem que ter um mensageiro na terra e tem que ser um mensageiro dispensacional. Vejam, para cumprir essas promessas e essa adoção, tem que ter na terra um mensageiro e tem que ser um mensageiro dispensacional. Não pode ser um mensageiro de uma era, senão de uma dispensação. Senão de uma dispensação nova que tem que ser aberta. E somente resta uma nova dispensação para um novo mensageiro dispensacional, a dispensação do reino. Só resta essa, é a única que resta depois da dispensação da graça, e, portanto, cada dispensação tem o seu mensageiro dispensacional. Portanto, tem-se que fazer carne, o Espírito Santo tem que se fazer carne no mensageiro dispensacional para uma nova dispensação. Para ser esse mensageiro, o mensageiro ser o mensageiro da dispensação do reino, tal como se fez carne o verbo, o anjo do pacto em Jesus, o mensageiro da sexta dispensação. A mesma coisa. Agora, temos aqui a promessa da vinda do verbo feito carne para o último dia e, portanto, consequentemente, então tem que existir um profeta dispensacional ao qual a ele vem a palavra, porque a palavra somente vem aos profetas de Deus. E se faz carne nos profetas, na porção que corresponde, que cabe a cada tempo em que Deus envia um profeta. Agora olhem na mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena ou terrestre, nos diz uma coisa aqui muito importante na página 30. Diz na página B30, 30, para passar até a 31. Muito bem. E virei agora como rei, com a sua rainha e os segundos 2000 anos. O que é que ele faz? Ele vem e dá o seu período de repouso, o seu tempo de repouso, e ele escreve o milênio. E depois a queima e a purifica para os seus. Coloca os seus outra vez nela. E note, perceba, não o mundo perfeito. Este milênio é um tipo, uma representação do sétimo dia. Então vem o juízo do trono branco e escreve o milênio é igual sétimo dia. Agora lembre-se de que a sétima era de Laodiceia é a que representa o milênio e também representa a festa dos tabernáculos, na qual o milênio se estará celebrando essa festa. Agora continua dizendo, e notem, não o mundo perfeito, este milênio é um tipo do sétimo dia. Então vem o juízo do trono branco. Veja, nós ainda temos juízo, ainda estamos no tempo, no milênio, ou em tempo no milênio. Vê? No milênio ainda estamos em tempo, ou seja, que conta-se o tempo no milênio. É um dia, 1000 anos, é um elemento de tempo. Não confundam isso com a nova terra agora, porquanto não é. Lembre-se que a nova terra é só depois do milênio.
Você poderia me falar isto, eu apenas. Alguém poderia me falar isto que... Agora, irmão Branham, o que vai ser agora, irmão? Esgotou-se-lhe todos os seus 7, se esgotaram? O que há de ser agora? O que vai acontecer agora? Agora você é um dispensacionalista, e o irmão diz, o irmão Branham. E eu sou isso, e eu creio que Deus também o é. Assim que note, se esgotar os tipos das dispensações, as representações, porque se vai colocar mais alguma coisa além desse 7º dia, como vai obter isso? Onde você vai... Agora, ele coloca como que estão fazendo perguntas para ele, para o irmão Branham, para dizer a ele, para refutar-lhe. Agora acabaram os 7. O que é que tu vais fazer, irmão Branham? Na página 31 continua dizendo: muito bem, eu chamarei a sua atenção para uma coisa. Veja, eu ainda não se me esgotaram as dispensações. Eu tenho aqui outra escritura. E vocês lembrem-se de que tudo isso tem que ser cumprido. Cada piscadinhazinha disso tem que ser cumprido. Agora você diz, irmão Branham, você está tentando colocar mais uma coisa além desse 7º dia, do sábado? Conforme Deus fez a terra e trabalhou 6 dias, e ao repousar no 7º, foi apenas uma tipologia do tempo. Uma representação do tempo, mas apenas disse de que viemos aqui a ser eternos. E agora vem e o irmão William desenha uma pedra angular e as eras, e onde diz, mas apenas disse que aqui ouvimos ser eterno, e uma flechinha para a pedra angular. Desenha uma flecha para a pedra angular e escreve, o 8º dia é igual ao 1º dia. Regressamos a ser eternos. Aonde é que voltamos a ser eternos? No 8º dia. Ou seja, que volta-se à eternidade no 8º dia, que está representado ou tipificado no número 8, que é a era da pedra angular. Não no 7, não em Laodiceia, que é a que representa o milênio, o 7. Agora, aonde está a sua tipologia agora? Está como que estão perguntando para o irmão Branham assim. Assim que onde está a sua tipologia agora? Você disse que era um tipologista, portanto você se esgotou os tipos agora. Não se me esgotaram. Vamos apenas nos inteirar ou saber que não se esgotaram. Vamos em Levítico outra vez no capítulo 23 de Levíticos. Em Levítico eu desejo que você perceba onde nós achamos no domingo que passou, no último domingo. Isso é o que me dá a ideia aqui mesmo disso, o capítulo 23 de Levítico e o versículo 26. Agora, lembre-se, existem 7 dias festivos, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, a festa do feixe mexido, tudo isto. Existem 7 grandes dias festivos que apenas eram uma tipologia, uma representação das 7 eras da igreja. E vocês se lembram quantos sábados existiram entre um e o outro? Vê? 7 sábados entre Pentecostes e as trombetas, 7 sábados. E isso eram 7 eras da igreja, as quais eram 7 eras da igreja, e aconteceram 7 dias festivos que representam as 7 eras da igreja. Mantenha os seus números contando. E ele escreve, 7 festas é igual a 7 eras. Levítico 23. Ouça. Agora bem, irmão Branham, de fato se esgotou, você tem os seus 7. Muito bem, vamos pegar a última festa, que era a festa dos tabernáculos. Agora perceba aqui no versículo 36, 7 dias, versículo 36 de Levítico, capítulo 23 de Levítico. 7 dias oferecereis oferta acesa ou queimada ao Senhor. No 8º dia tereis santa convocação. E o irmão Branham diz, vem outro tempo santo, ou mais um tempo santo. E continua lendo da Bíblia. Vem outro tempo santo, aí desenha uma flecha, o irmão William desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. Vejam, depois de
de oferecer essa oferta acesa ou queimada ao Senhor, no 8º dia, tereis santa convocação, ou seja, e aí o irmão Branham diz, vem outro tempo, mais um tempo santo, e desenha para a pedra angular uma flechinha, ou seja, em uma 8ª era. E ofereis a oferta queimada ao Senhor, é festa, nenhum trabalho de servo fareis. Agora diz o irmão Branham, agora temos um 8º dia. Agora apenas existem 7 dias, mas aqui falamos da santa convocação do 8º dia. Combinação, notem, não trabalhem nele. O que é o 8º dia? Outra vez para o 1º dia. Claro, fala da eternidade. E enquanto ela roda, arredondeando ou girando, sem lugar onde parar. E ele escreve aí, roda girando, sem lugar de parar. E ele escreve aí, o 8º dia é igual à eternidade. Continua dizendo na página 32, diz, amém. Vocês veem isso? Note, também estava sobre este 8º dia, no último dia, a festa dos tabernáculos. Note, depois disso, depois do último dia de festa ou festivo, depois da última era da igreja, depois de todos os últimos 7 dias sobre a terra, depois do milênio, vem essa santa convocação. E escreve a santa convocação e desenha a pedra angular e as eras, e as enumera de 1 até o 7, e na 8ª escreve 8. E escreve aí do outro lado do milênio. Escreve do outro lado o milênio. Lembrem-se, isto é a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, lugares de recolhimento. Amém, estamos no milênio. A Bíblia diz, construirão casas, as habitarão, mas na nova terra, ele já foi preparar e preparou o lugar na nova terra. Está construído, nós não temos nada a ver com a construção dela. Ela é eternal, essa é a nova Jerusalém, ou seja, essa é a nova Jerusalém. Eu verdadeiramente amo essa palavra. Vai lá, uma santa convocação, o 8º dia. E disso há apenas 7 dias, da qual há apenas 7 dias. Então, no 8º dia, que volta novamente para o 1º dia, volta para o 1º dia, se o 8º dia é uma santa convocação. Perceba, os 7 dias apenas têm a ver com a velha criação. Tempo mundial ou do mundo. 7 dias, esse é o milênio, o dia de repouso. E lembrem-se que a 7ª etapa representa o milênio. Ou seja, que é um tempo que, entre nós, os seres humanos, é um tempo que Deus ainda conta como tempo. E lembre-se que a dispensação do reino se percorrem nela 7 etapas e uma 8ª, que é a eternal, a eterna. Segundo Deus trabalhou 7 dias e 6 dias e trabalhou e repousou no 7º, a igreja trabalha 6 dias e repousa no 7º e escreve 7º milênio. Mas você ainda está no elemento do tempo. Eu não estou falando do eterno, ou seja, lembre-se, enquanto estávamos na 7ª etapa, onde ele nos colocou no ano de 2000 até 2018, 2019, estávamos no elemento de tempo, o que representava ali isso, o milênio. Mas depois se tinha que subir mais acima, teríamos que subir ao 8º dia, onde tereis essa santa convocação. Mas vejam vocês, vejam, não existe tal coisa como 8 dias. Tu voltas novamente para o 1º dia, ao 1º dia. O Shabat, o Shabat fala da velha lei que haveria de passar, guardar o sábado que passou, ou
Já falei que uma mudança para outra mudança não passou, apenas mudou de uma antiga lei de estar certo um certo dia da semana, no capítulo 19 de Isaías, e eu creio que é por aí, no 28, 29, porque mandamento após mandamento, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, guarda o que é bom, porque é língua de tartamudo e uma estranha língua falareis a este povo, e aqui está o repouso. Vê, linha de tartamudo de gago, vê, você não guarda um dia ou uma sombra. Lá pelo capítulo 4, de Hebreus, Paulo disse, guardai os dias e as sombras e coisas desse tipo. Estou temeroso de vossa experiência. Veja, nós não passamos para certos dias e disposições. Você passa de morte para a vida eterna, não para dias e tempo. Tu passas para a eternidade. Essa é a santa conversação, melhor dizendo, a santa convocação, mudança de forma, escreve aí o irmão William, escreve a santa convocação. O que são os 7 dias que passa ou tenho falado? Mudará para outra, para outro dias tem a ver com uma nova criação, vê? Não a velha criação, 8 dias é nova criação, porque foi no 8º dia que nossa santidade, não considerando os sábados, de tudo, em tudo, ou a festa dos tabernáculos, escreve em cima Laodiceia. E ele escreve embaixo, na página 32 embaixo, escreve 8º dia é igual, é nova criação, o ano do jubileu ou de jubileu. O ano de liberdade. E também escreve 7º dia, é igual o milênio e a 7ª era da igreja, a 7ª festa dos tabernáculos. E na página, eu continuo na página 33, que aí é onde ele escreve, onde diz, a festa dos tabernáculos, ele escreve Laodiceia. A festa disto, a festa de Pentecostes, no 8º dia, Jesus levantou-se dos mortos para nossa justificação. Depois do 7º sábado, ou 7 dias, as 7 eras da igreja, Jesus levantou-se dos mortos, 8º dia, que é uma santa convocação, vê? O qual, isso é o primeiro dia, vê? E você, de fato, passou ao longo do tempo e caiu na eternidade novamente. Não guardando dias, e escreve eras, e guardar sábados, e escreve 7ª era, e luas novas, e escreve eras novas, e coisas desse tipo. Mas passaram, mudou a tua forma, não aniquilando, glória, mas passou de morte à vida. O que a Bíblia nos ensina passou de uma para outra. E ele escreve no 8º dia a ressurreição. E também escreve sábado, um risquinho, 7ª era, luas novas, novas eras. Muito bem. Passou, o antigo Shabat passou, escreve 7ª era. Jesus levantou-se no 8º dia. Aquele foi um dia solene. Onde Jesus se levantou? No 8º dia. Não se levantou na 7ª etapa ou 7ª era. Aquele foi um dia solene, santo, e não era um dia, porque o dia, um tempo, ou seja, dia é um tempo, de fato, acabou e passou para a eternidade. Voltamos diretamente para o primeiro dia, vê? E ele escreve mudança de forma. A eternidade é como um anel. Você não pode encontrar esquina nenhuma nele. Não podes achar um lugar para parar num círculo perfeito. Continuas e continuas. A mim não me importa quão distante você for. Ainda tu estás indo. Começas indo, girando desse jeito, dessa forma. E vai pelo piso, vai pela terra, vai mais além da terra e você ainda está indo. E aí ele escreve, vamos ver aqui,
Isto é com aquilo que ele fala mais embaixo, vamos ler aqui, tem um espaço em branco aí na gravação e continua dizendo, aqui embaixo foi criado, foi pervertido, não criado por Satanás. E escreve Luzeiro, desaparece quando preguei a grande campainha dourada, desaparece e ele escreve transformado. E toquei uma trombeta, e aí é que ele escreve a campainha dourada, a trombeta. E quando o homem veio à terra e caiu, um cordeirinho derramou o seu sangue. E isso falava do grande cordeiro que viria para derramar o seu sangue. O Calvário levantou a cruz. Isso amarrou o Antigo Testamento, aqueles que justificou. Vocês buscaram isso? E nessa nova dispensação, na vinda do Senhor, na nova terra, as amarras de salvação, o sangue, o poder redimido do qual estou falando é através do mesmo sistema que redimiu a ambos, o homem e a terra. Logo em seguida ela se levantará para a eternidade novamente ou de novo, e o lago de fogo consumirá tudo o que é ímpio e não predestinado para isso, para tal. Escreve eternidade e também escreve a vinda do Senhor, a nova dispensação na nova terra. Vocês veem isso? Note, no 8º dia, Jesus levantou-se para nossa justificação. O Rei eterno, com o reino eterno, para ser batizado, nele para a vida eterna. Não em 7 dias, não aconteceu, não tem nada a ver com nenhum dos dias, e escreve 7 eras. E está falando de outro eternal vindouro que vem, e escreve 8º dia. Aí em cima e do lado escreve 8º dia, ressurreição, falando de um tempo eternal. O mundo do qual estou falando. Passei para a página 34. E agora, e note, perceba que depois de 50 dias ou de 7 sábados, daí novamente vem outra santa convocação daí. O que aconteceu? O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, no 7º dia, ou melhor falando, no 8º dia, dia 8. Caiu no 8º dia, que era 7 sábados depois ou após. E exatamente depois da sua ressurreição vem, assim que será 7 vezes isso novamente ou de novo. Te traz de volta para em torno do primeiro dia da semana novamente. Te leva para o primeiro dia da semana novamente. Escreve outro pentecostal é igual ao ano 50. Aí está a sua santa convocação. Não tem nada a ver com o assunto ou com a questão literal ou física. Está muito mais além disso. É no reino de Deus. E escreve na igreja. Com vida eterna, com os predestinados que nunca começaram ou iniciaram, nunca começaram em nenhum dia. Você não foi salvo. Em dia algum você foi salvo. E aí escreve 8º dia, santa convocação. Sempre foste salvo. Jesus apenas vem para redimir isso. Mas desde o princípio, o início, foste salvo. Para começar, tinhas vida eterna. E escreve o reino de Deus. E escreve representação, porque tínhamos representação, temos representação em Deus. Uma truta não pode ser um peixe-agulha ou uma larva de sapo. Pode ser que ele esteja na mesma água junto com ele, mas desde o início ele era uma truta. A rede unicamente lhe pescou. Mas veja, desde o princípio ele era assim, ele era isso, truta. Aí está isso, reticência. Agora não estamos exaustos de dispensações. Estamos? Estamos na própria Escritura. Chega depois de 50 dias. Vejam. 8 não pode ser contado junto com a semana. Veja, não pode ser contado 8. 8 dias em uma semana. Você não pode fazer isso. Porque você começa a contar e começas no domingo, como o primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e quando tu vais outra vez para o domingo, ai Deus, onde é que tem o outro dia? Não tem outro nome que tu possa chamá-lo para fazer a numeração aí. Voltas ao início, voltas para o número 1.
Você não pode fazer isso, porque apenas existem 7 dias numa semana. Conte de qualquer jeito que você deseja contar. Já contamos uma das formas, já para ver que não está, aparentemente, conte em qualquer forma que desejar. O domingo é o primeiro dia da semana, vê? Conta 7 e tem que voltar e começar de novo, novamente. Conta 7 e volta novamente. Vê? Então, vimos ao longo de todos essa tipologia aqui, mas quando você dá ou acerta no 8º, prossegues para a eternidade. Você não vem por leis e por rituais e por ordens, ordenanças. Vem por predestinação. E ele escreve no 8º, prossegues para a eternidade. Amém. Aí está a genuína santa convocação, vê? E estamos finalizando, concluindo a 7ª era da igreja, a era da igreja, a era pentecostal. Veem isso? Estamos entrando na santa convocação, estamos nessa eternidade real e genuína, onde a igreja é chamada. Escreve, sobe aqui. Não para alguma estação, para alguma denominação, senão para a eternidade com o seu Rei eterno. Escreve o Filho de Davi. Não o temos todo na sua totalidade. Não há tal coisa como dias, coisas e tempos. Você passou para a eternidade de onde veio, de onde vieste, para começar ou iniciar, tu estivestes aí. Ou seja, tivemos ou estivemos na eternidade desde o princípio, desde o início. E ele escreve do lado leis, rituais e ordens ou ordenanças. E também escreve representação com o rei. E passamos para a página 35, diz: se tens vida eterna, unicamente existe uma forma, um jeito, e essa é Deus. E tu és um atributo expressado ou expresso. Vê, se não o és de todas as formas, não vais estar lá. Se não és um atributo de Deus, olha, se não és um atributo de Deus, de todos os modos, de todas as formas, não podes estar lá. Diz que ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Vê? O qual todas essas coisas velhas passam, mas essas coisas aqui não passam, de um modo que fala da eternidade. Agora, passamos para a página 58. Olhem o que diz aqui, desta mesma mensagem. Diz, vamos ver aqui, que coisa, esse tempo não se detém, não para, não. Estamos no tempo. Depois de um tempo, iremos para a eternidade. E desenhe uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular, uma seta. Santo monte, aí haverão ruas de ouro transparentes, casas e parques. Se vocês querem ler isso em Apocalipse 21:18, a árvore da vida estará aí. 12 diferentes tipos de frutos. Nele será produzido um em cada mês. As pessoas que comam desses frutos mudarão a sua dieta em cada mês. A cada mês mudarão a sua dieta. Como é unicamente para os vencedores isso. Vocês sabiam disso? Não é para as denominações isso. Agora olhem. Como, de que forma, o comer da árvore da vida, lá no Éden, era para esse tempo no qual Adão e Eva estavam sendo provados e tinham que vencer para poder comer da árvore da vida. Agora, olhem, neste tempo do fim, neste último tempo, é apenas só para os vencedores, aqueles que terão direito de comer da árvore da vida, só os vencedores. Agora, onde é que estará a árvore da vida? No 8º dia. Não pode estar na 7ª era ou etapa, representada no milênio. E isto já está em eternidade ou na eternidade, que está representada essa nova Jerusalém, a qual depois do milênio sairá do coração da terra e já entra-se na eternidade. Isso está representado na era da pedra angular, o 8º dia, o dia 8º, onde antes de acontecer a ressurreição e a nossa transformação, estaremos sendo convocados para essa santa convocação para comer da árvore da vida. E isso é apenas para os vencedores.
E na página 59, diz... Vamos ver aqui uma outra parte mais que fala disso. Página 59 diz: unicamente só os vencedores que vencem a besta, vencem a sua marca. Isso é o catolicismo, o protestantismo, o denominacionalismo, que vence a besta, a sua marca, a letra do seu nome. Ele terá direito à árvore da vida, quem vença, a entrar pelas portas onde ninguém faz jamais abominação, jamais pode entrar. Nenhuma abominação. Agora pense nisso, apenas um minuto agora, enquanto vamos mais longe disso. A árvore da vida será unicamente para os vencedores. E passamos um pouquinho aqui, mais na página 62, mais um pouquinho, onde nos fala, de modo que, ancião e anciã, não se desanimem. Se você é uma representação lá aqui em cima, neste atributo de Deus, em Deus, Ele é Deus. Se você está representado aqui, não podes reticências. Estás no eternal, na eternidade. E se cruzas ou cruzares esse sétimo dia para o oitavo, entrastes no eternal. Pelo batismo do Espírito Santo, estás incluído. Agora vejam o que ele escreve aqui do lado. Diz: se cruzas ou cruzares o sétimo dia, o oitavo dia, estais no eternal no oitavo dia. Escreve o irmão William. Que segurança! Isso é para os vencedores que estão cruzando, que cruzaram para o oitavo dia. Porque é para os vencedores. Por quê? O porquê, o comer da árvore da vida é para os vencedores. O porquê o comer da árvore da vida é para os vencedores e em... Vamos ver se achamos aqui um escrito nesta mesma mensagem, na parte de trás ou por trás, onde ele escreveu. Vamos ver aqui rapidinho. Diz, existem vários escritos aqui. Vamos ler um deles, onde fala: ser parte da palavra para o dia em que vives é estar na palavra, na mensagem da hora, do momento. Agora, terminando aqui a mensagem que estamos lendo do irmão William, o Espírito Santo se fazendo carne no último dia, diz: agora, para este tempo final, último tempo, assim como Cristo esteve no meio da sua igreja, ele disse que estaria na sua igreja e com a sua igreja até o fim do mundo. E ele disse que o Espírito Santo estará para sempre, para sempre. Estará o Espírito Santo. Esse é Cristo, não no seu véu de carne que ele teve, que já está glorificado, senão que isto é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, manifestando em cada um de seus mensageiros. E depois, no último mensageiro, que será um profeta dispensacional, aí ele terá a manifestação maior. Quando ele o adotar, para esse tempo virá, o aperto para esse tempo virá, mas o Espírito Santo virá em toda a sua plenitude. Agora vejam, diz que quando o adotar, é que virá. Diz aí ele terá a maior manifestação quando o adotar, para esse tempo virá o aperto quando o adotar, mas o Espírito Santo virá em toda a sua plenitude. Para quê? Para nos redimir. E aí na mensagem, na 352 do livro dos selos, aí ele escreve quando diz ou fala, o Espírito Santo virá para nos redimir, e ele escreve para nos transformar. Para nos redimir, ou seja, para a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados e para a nossa transformação. Aí estará o propósito, o motivo para o qual o Espírito Santo virá, manifestado em carne
no último dia, no dia postreiro. Esse é o propósito, o motivo para o qual o Espírito Santo virá encarnado em um homem, tal como foram as citações que lemos antes, que o irmão William leu aí, do livro de citas, dos selos do irmão Branham, a página 256, a página 277 dos selos do irmão Branham. E a página também, a página 269 do livro dos selos. De modo que grandes bênçãos, Deus tem grandes bênçãos para todos nós neste tempo do fim. E isso, tudo isso, neste tempo, tudo isso é no dia 8º, depois da 7ª etapa, depois do 7º dia, é no 8º dia, onde estamos comendo da árvore da vida. Estamos comendo daquilo que Adão e Eva tinham que comer quando passassem pela prova ou provação. Essa etapa de pré-adoção. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me permitir participar destas atividades ou reuniões de ministro que tu tens nos diversos lugares onde tu viajas. E agora coube aí ao México, em Monterrey. Que Deus te continue abençoando e continuem fazendo essas atividades de reuniões, continue de irmãos e de irmãs que também tu permites que elas estejam ou estão, que sejam de grande bênção, de grande crescimento espiritual e de um bom companheirismo de uns para com os outros. E que Deus continue abrindo o entendimento, as escrituras, para compreender todo o programa, completamente o programa que Deus está realizando neste tempo do fim, para que entendam tudo. E lembrem-se, vigiem, estejam alertas em tudo, porque quando Deus promete fazer uma coisa grandiosa ou grande, sempre o cumpre numa forma simples e começa de um jeito muito, muito, muito simples. De modo que grandes coisas estão acontecendo no programa divino e o desejo, o meu pedido é que todos estejam prontos, brevemente todos estejam adotados, para que assim possam compreender aquilo que ainda não compreenderam ou entenderam, e lhes seja aberto mais e mais as Escrituras, e dessa forma estejam preparados para receber essa grande visitação angelical que desejamos que aconteça logo, para já estar com aqueles que partiram e dessa forma, então, ao vê-los, nós sermos transformados. E de 30 a 40 dias, e irmos logo para a casa de nosso Pai Celestial para a ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, quando eles venham, já é para nos transformar, nossa transformação. Este é o tempo de preparação. Este é o tempo no qual, ou onde, cada um está sentado na mesa, comendo desse maná escondido. Tudo é simples, é singelo. E é neste tempo para os vencedores. E um sem número, ou inúmeras linhas ou temas nesse extrato que tínhamos lido no futuro, lá poderíamos abarcar mais, mas já temos como uma coisa condensada, algo condensado de tudo o que está acontecendo neste tempo e a representação disso que há na festa dos tabernáculos, que é a 7ª era de Laodiceia, e ela também representa a 7ª etapa, onde nós fomos colocados para depois escutar esse chamado do sobe aqui, mas já para esse dia 8º dia, que é a era da pedra angular, dispensação do reino, que no tempo se termina, seu tempo termina no final do milênio e depois entra-se na eternidade, a esse número 8. De modo que existe tanta revelação e tanto alimento que Deus nos está dando neste tempo, que a única coisa que podemos dizer é graças, Senhor, porque
Tu me tens predestinado desde antes da fundação do mundo para poder ver, poder receber, poder entender e compreender e fazer parte desses vencedores. E, olhem, essas palavras tão formosas aí que ele falou, onde ele diz, vamos voltar a ler essa partezinha aqui. Assim que anciãos e anciãs não se desanimem, não fiquem desanimados. Se você é uma representação aqui em cima, e isso é na parte oitava, na oitava parte, nesse atributo de Deus, se você está representado aqui, estás no eternal, no eterno. E se cruzas ou cruzares desse sétimo dia, cruzas para o oitavo, entrastes no eternal. Vê? E aí é que ele escreve, se cruzas do sétimo dia para o oitavo dia, estás no eternal. Se cruzarem da sétima etapa que ele nos colocou para a oitava, entra-se e tu estás na eternidade, no eternal. Por isso, essa escritura sempre nos passa na mente quando ele disse no livro de citações, se alguém entrar de cheio nessa mensagem, eu lançaria diretamente para a eternidade ou na eternidade. E isso é o que Deus está fazendo com seus filhos que escutaram esse chamado, que não escutaram apenas um barulho, um ruído, um trovão, um relâmpago, senão que escutaram a voz de Deus, que ele lhes falou, sobe aqui, e subiram. E aí é que são colocados no eterno. No eternal, aquele que fica na sétima etapa automaticamente não entra na eternidade, mas nós somos esses vencedores que entraram na eternidade, porque entramos de cheio na mensagem. Foi para mim um grande privilégio poder enviar estas palavras de saudação sobre este tema que eu coloquei, eu anotei aqui, no oitavo dia, voltamos a ser eternos. E Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Muito obrigado. Palavra do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.